Shalom, shalom, queridos. Vamos iniciar de novo. Antes a live estava sem som, né? Agora eu fui dar uma olhada aqui no meu microfone. Bora lá para o nosso Café com Jesus de hoje, então. Nós estávamos aqui, então, meditando no livro de Josué, capítulo 9, versículo 14, então. Josué, capítulo 9, 14, diz assim: Os homens de Israel aceitaram a comida deles, porém não pediram conselhos a Deus, o Senhor. Josué fez um acordo de paz com os gibeonitas, prometendo que não seriam mortos, e os líderes do povo de Israel juraram que cumpririam a sua palavra. Então, nós vamos ver aqui que a notícia sobre o povo de Israel vai correndo por todos os lugares, por todas as cidades e lugares, aonde o povo aqui sabe que Israel tinha uma promessa e que ele não lutava sozinho, mas que tinha um Deus que lutava por eles e que dava a eles a vitória contra todos os outros povos e contra todos os outros reis. Por mais que esses reis soubessem lutar, por mais que tivessem os melhores soldados, por mais que eles tivessem as melhores armas, eles sabiam que era um Deus que tinha poder, que destruía todos os inimigos por onde eles passavam. O povo teme, o povo sabe que conforme o povo de Israel vai avançando, mais ainda Deus ele vai destronando e tirando todos os inimigos daqueles lugares por onde Deus havia prometido que seria do povo. Então Deus fala com Josué e tem o tempo certo aonde eles vão avançar para tomar posse da terra certa. Eles não saíam por aí tomando posse de qualquer terra. Havia o tempo certo conforme eles avançavam. Deus era com eles. Deus garantia a vitória para o povo. Por isso que Josué ia sem medo. Porque Josué sabia que não se tratava de uma força humana. Sabia que não se tratava das armas de guerra, dos carros de guerra. Mas era o próprio Deus que lutava com eles nessa batalha. E o povo gibeonita fica sabendo que eles estavam avançando, estavam muito perto desse povo, e o povo teme, então, ser morto e destruído pelo povo de Israel, porque o povo sabe que a força que está vindo com Israel não é uma força humana, é uma força imbatível, é uma força invencível que está vindo com eles. E então, naquele momento, o povo gibeonita vai traçar um plano para enganar Josué. Eles vêm até o povo de Deus, e eles vêm ali, colocam roupas velhas, eles vão trazer pão mofo, pão estragado, odres de vinho mais velhos e rasgados, para enganar o povo, dizendo que eles eram moradores de muita distância, para que eles enganassem Josué, quando na verdade eles estavam a 3 dias de distância do povo de Israel. Mas eles vêm até Josué pedindo uma ajuda e pedindo para ficar debaixo da proteção de Josué, que Josué os protegesse, que eles queriam ser servos do povo de Israel, que eles queriam servir a Josué. Então isso é uma enganação, eles vêm para enganar, e Josué acaba sendo enganado por eles. Por quê? Porque a Bíblia vai dizer aqui para nós que Josué, eles não pediram, e os líderes judeus não pediram o conselho de Deus. Então, o erro que Josué comete em cair na enganação deles é por não pedir conselho de Deus e acabar aqui já assinando um contrato com eles, dizendo, prometendo, jurando que eles não seriam mortos e que Josué os protegeria, os livraria da morte. Então, Josué faz um acordo sem o consentimento de Deus, sem a aprovação de Deus. E nós vamos ver que o diabo, a todo tempo, ele está trazendo coisas para tentar nos enganar. A todo tempo o diabo está tramando e ele está arrumando uma cilada para que a gente venha cair nessa cilada de enganação a todo tempo. A todo tempo. Então, a todo tempo, o inimigo ele vai tentar nos enganar, fazer alianças erradas. Alianças que não são da vontade de Deus, para que depois ele venha nos prejudicar lá na frente, porque nós vamos ver aqui o que essas alianças erradas podem causar na nossa vida. Porque pela falta de nós comunicarmos a Deus. Shalom, querida. Pela falta de nós trazermos para Deus todas as nossas decisões, confiarmos na mão do Senhor.
e pedirmos para Deus o que nós devemos fazer. Eu devo fazer essa aliança? Eu devo fazer essa aliança com alguém? Eu devo fechar esse contrato? Eu devo fazer esse negócio? Então, nós vamos ver que por Josué ter feito essa aliança errada, mais para frente o que acontece com Josué? Ele vai ter problema, o povo de Israel vai ter problema. Agora ele descobre que tudo isso era uma mentira. Agora ele acaba descobrindo que eram os gibeonitas e que estavam muito perto deles. Então, logo eles iam ter que passar por essa terra deles e eles iam ter que matar todos os gibeonitas. E como? Se Josué havia feito uma aliança errada com eles, dizendo que eles não seriam mortos. Agora Josué tem um problema. O povo de Israel tá brabo, tá revoltado com Josué, com os líderes, porque foram firmar uma aliança errada. E agora Josué tem um problema. Uma aliança errada levanta um problema dentro do acampamento deles ali e ele tem que resolver. Então, existem alianças erradas. E muitas vezes nós estamos sendo prejudicados. Abrimos porta no mundo espiritual, porque a gente faz uma aliança errada sem consultar a Deus, sem consultar a vontade de Deus. Nós vamos falar sobre aliança. Então, alianças, elas são feitas como? Nós vemos que hoje as pessoas aqui no mundo físico, para fazer uma aliança, aliança é o quê? É dar uma palavra para alguém. Josué fez uma aliança, olha, vocês não serão mortos, eu vou proteger vocês. É uma aliança. Como que foi essa aliança? De boca. A nossa boca, ela pode lançar decretos, ela pode fazer alianças no mundo espiritual. A nossa não é só, queridos, no mundo carnal, é no mundo espiritual. E aí você faz uma aliança com alguém, com a sua boca, e diz assim, fulana, eu vou te dar R$100 mês que vem, é um presente para você. E aí, hoje em dia as pessoas faltam muito com a palavra, não é como antigamente. Shalom, querida Marta. Então as pessoas dão a palavra, vou dar R$100, amanhã volta atrás. Não dá os R$100 para aquela pessoa. Quebrou aliança. Você quebrou uma aliança no físico. No espiritual você não conseguiu quebrar. Você tem uma dívida no mundo espiritual. Você já ouviu falar disso? Quantas dívidas nós temos no mundo espiritual? De promessas que a gente fez e não cumpriu, de palavras que a gente deu e voltou atrás. O mundo espiritual vai cobrar de nós tudo isso. Porque o diabo ele tem acesso a tudo aquilo que a gente falou, a todo o contrato que a gente falou com a nossa boca. Ele tem acesso a tudo que a gente não cumpriu. Ele pega esse papel, leva diante de Deus e ele diz, olha aqui, ela tem uma dívida aqui. Ele tem uma dívida, porque ele disse que faria tal coisa e não fez e deixou aquilo em aberto. Isso está aberto, queridos, no mundo espiritual. É como você assinar um cheque e dar para o banco e não repor o dinheiro, não pagar o cheque. Um cheque sem fundo. Você fica com uma dívida no banco, tem um cheque sem fundo. Aparentemente, você não se preocupa com aquilo, mas tem uma dívida lá que lá na frente, hoje você talvez não perceba, mas lá na frente você vai querer financiar algo, comprar sua própria casa ou carro, chega lá, não passa. Por quê? Porque tem uma dívida, está em aberto. Essas coisas ficam em aberto nas cortes espirituais. Essas coisas estão em aberto no mundo espiritual. Então, o que mais está prendendo pessoas no mundo espiritual é isso. As pessoas estão dando a palavra, estão voltando atrás. Quando a gente olha para Josué, ele deu a palavra para o gibeonita. Ele disse, vocês não serão mortos. E agora? Ele não pode voltar atrás, porque aí o próprio Deus vai cobrar dele. E isso as pessoas não se dão por conta. Hoje em dia, facilmente todo mundo fala, vou fazer isso para você e amanhã diz, não vou fazer mais. Vou te dar um carro quando eu ganhar tanto por mês, de repente, não vou mais te dar o carro. Quantas promessas por dia as pessoas fazem e quantas vezes por dia essas pessoas voltam atrás da promessa que fizeram? Nas cortes espirituais está em aberto. Você tem uma dívida nas cortes espirituais, você assinou um decreto. Decretos são assinados com a nossa boca. Então, compromissos a gente faz com a boca. Eu lembro que muito lá atrás, bem antes, de eu nascer, lá nos nossos antepassados, não precisava, não tinha nem o cartório para registrar em cartório a vontade, a promessa da pessoa. Então, a pessoa dizia, eu vou te vender o carro por 1.000. Hoje em dia você tem que ir lá, tem que escrever, pega 2 testemunhas, você vai no cartório, paga, carimba, para ter certeza que amanhã essa pessoa não vai voltar atrás. E muitas vezes, mesmo com isso, ela volta atrás.
porque são pessoas que não sabem o significado que isso tem no mundo espiritual. Você está fechando um contrato já com a tua boca. Então, queridos, você pode ir lá na justiça e conseguir revogar aquele contrato, conseguir tirar, mas no mundo espiritual você falou que ia fazer. E aquilo está no mundo espiritual. Agora, uma coisa é você negar, outra é você dizer, irmã, eu vou te dar uma blusa tal que custa R$ 50. Aí você vai lá e diz, irmã, esse mês eu não consegui o valor todo, eu vou te dar mês que vem. Aí você está negociando entre você e a pessoa. Então, quando você fala algo para alguém, querido, você está fazendo uma aliança com essa pessoa. A boca faz aliança com pessoas. Então, existem tipos de alianças que lá na frente podem nos comprometer. Quando você faz uma aliança errada, essa pessoa, você pode se aliar nela emocionalmente, através de um namorado, através do sexo. Você pode fazer uma aliança com uma pessoa através de amizades. Você faz aliança profissional também com pessoas. E o que vai acontecer com essa aliança? Então, você pode estar trazendo para a sua vida maldições que acompanham a vida daquela pessoa. Então, se você está ali e está ali tendo um relacionamento com uma pessoa, você está fazendo uma aliança com ela no mundo espiritual. Então, você acaba ali, né, estando ligado espiritualmente, fazendo um laço com essa pessoa, e aí essa pessoa tem algum tipo de problema, tem ali demônios opressores, ela já tem uma depressão, ela tem muito problema, esses demônios começam a atacar a sua vida também. Por quê? Porque você fez uma aliança com essa pessoa. Você está debaixo daquilo que ela carrega também, por causa da aliança que você fez. Amém? Então, quando a gente faz uma aliança profissionalmente também, você vai e convida fulano para trabalhar com você, dá a mão ali, fulano, vamos trabalhar junto, vamos dividir o mesmo espaço. Você acaba de fazer uma aliança com essa pessoa no mundo espiritual. Aí você prospera muito, mas aquela pessoa não. E aí, de repente, a sua vida financeira começa a cair também. E você não entende o porquê está caindo. Porque você fez uma aliança errada. Mais para frente, por causa do erro que os líderes judeus cometeram em fazer essa aliança errada com os gibeonitas lá na frente, eles vão passar por um período que eles vão ter problemas na área financeira por causa desse tipo de aliança. E Josué vai ter que orar para quebrar essa aliança. Existem orações específicas para quebra de aliança. Então, nós temos que ter muito cuidado. O sexo também é uma aliança que há transferência de demônios nessa aliança, que aquela pessoa carrega, passa para você através dessa aliança, e que também precisa ser quebrado. Tem pessoas que têm vários parceiros, então está debaixo de várias alianças. Não está mais com o parceiro, mas está carregando tudo aquilo que ele carrega. Aí você era uma pessoa ativa, uma pessoa feliz, uma pessoa que fluía, era bem financeira, e agora você decaiu. Por quê? Você está carregando ainda. Aliança no mundo espiritual está feita. Pastora, mas no mundo físico, faz anos que eu não estou mais com essa pessoa, mas você fez uma aliança nas cortes espirituais. Lá tem que entrar para quebrar. Tudo inicia lá, eu tenho que quebrar lá. Não é só aqui. Aí você abre um mercado em conjunto com alguém. Ou abre um negócio em conjunto com alguém. Você fez uma aliança com aquela pessoa. E aí você começa o quê? Em alguma área da sua vida também a decair. Por causa de uma aliança errada. Padrinho de casamento. Você faz uma aliança quando escolhe um padrinho de casamento, dando uma autoridade para ele, fazendo uma ligação no mundo espiritual. Aí o seu padrinho de casamento é um homem e uma mulher que estão sempre fornicando e que estão ali, um trai o outro, estão ali em fase de divórcio. O que vai vir para o seu casamento? Que tipo de pessoa você aliança a você? Aí você pega os padrinhos do seu filho. Que tipo de pessoa está aliançada ao seu filho? Uma pessoa que está fornicando, uma pessoa que está cheia de problema, está com a vida toda travada. Então você deu uma abertura no mundo espiritual para que o que acontece na vida dessa pessoa venha respingar em você, possa acontecer em você também. Outra coisa, promessas de fidelidade, queridos, são alianças. Uma palavra é aliança. Nós precisamos entender. Uma palavra é uma aliança, é uma sentença. Foi lançado no mundo espiritual, ou você falou e quebra na hora, aí você libera uma palavra e lembra, está quebrado em nome de Jesus, eu anulo. Aí tudo bem, senão você está carregando uma aliança. Por exemplo, existem alianças de pessoas que estão amarradas no mundo espiritual,
porque tem uma amizade com uma amiga, teve ou lá na infância e disse assim: você vai ser a minha melhor amiga e a única melhor amiga que eu vou ter. Eu nunca mais vou ter uma amiga tão boa como você. Você fez um pacto e uma aliança com ela. E hoje, vocês já não têm mais aquela amizade, mas você não tem mais amiga nenhuma. Por quê? Porque lá atrás você fez um pacto dizendo: eu nunca mais vou ter outra amiga que nem você. Você vai ser minha única amiga. Então, são exemplos de pactos que a gente faz. Então, marido e mulher já se divorciaram. Ou no namoro, era só um namorado, mas ele disse: você vai ser minha. Se não for minha, não vai ser de mais ninguém. E hoje a tua vida está travada. Você não consegue casar, não consegue, né, ser feliz na área sentimental. Tem um pacto lá atrás. Isso é um pacto, é uma palavra liberada no mundo espiritual que está em aberto lá atrás. E que precisa ser revogado, que precisa ser quebrado. Então, existem também alianças de sangue. Só que a aliança de sangue não é uma aliança que eu fiz errado. Eu nasci numa família e ali na família que eu nasci eu tenho uma aliança de sangue que eu posso estar carregando que os meus ancestrais carregavam. Aí a gente vai entrar na área de quebra de maldição hereditária, que também precisa ser quebrado. Mas eu quero falar de alianças que a gente fez sem o consentimento de Deus. Por isso tudo a gente tem que orar a Deus antes de liberar uma palavra, de dar a mão para alguém, de confirmar que a gente vai fazer algo que depois a gente não possa cumprir lá na frente. Vai estar em aberto no mundo espiritual. E precisa entrar no mundo espiritual para desfazer esse laço, para desfazer essas coisas. Aí as pessoas vão, tem uma pontezinha ali, eles falam, né, que vai na pontezinha, joga um cadeadinho com o nome do namorado, né? Ele e a namorada vão lá, põem o nome, jogam lá, amor para a vida toda. Se você fez esse tipo de coisa com o namoradinho lá na infância, você tá travado. Ah, mas aquilo lá eu só joguei. Sim, foi só um objeto, mas serviu de um ato profético. Foi só um objeto que eu joguei lá, pastor. Sim, foi só um objeto, caiu dentro da água. Mas no mundo espiritual, você lançou algo sobre a sua vida. E lançou algo sobre a vida dele. Vocês estão amarrados. Nem ele não flui, nem você não flui. Conseguem entender? Ah, eu cortei aqui o meu braço. O meu namorado também cortou aqui, né? Um cortezinho só, pastor. A gente fez uma aliança ali quando namorava. Acabou para você e para ele. Ah, pastora, mas cicatrizou, não tem mais nada. O mundo espiritual pegou como pacto. Pacto de sangue. Você não está travado. Você está amarrado àquela pessoa no mundo espiritual. E existe uma maneira certa para quebrar. Não quebra de qualquer maneira. Então, nós temos que ter cuidado. Pastora, fiz uma tatuagem do meu namorado aqui. Nem era sobre isso hoje, o devocional, mas Deus está falando. Fiz uma tatuagem com o nome da pessoa. Queridos, isso aí é pecado. Quando você faz a tatuagem com o nome da pessoa, você está endeusando a pessoa. Ah, mas era o meu filho. Não interessa. Você está colocando ele acima de Jesus. Pastor, e se eu botar o nome de Jesus? Jesus te pediu para escrever o nome dele aí? Você está derramando sangue, escrevendo o nome de alguém aí no seu braço, ou, né, aonde for uma parte do seu corpo. Você está fazendo um laço de ligação com essa pessoa emocional, ela está presa a você. E você está presa nela. Então, o mundo espiritual está reagindo 24 horas. Eu tenho que cuidar o que eu falo. Eu tenho que cuidar o que sai da minha boca. Eu tenho que policiar a minha boca. Porque sentenças estão sendo abertas contra mim no mundo espiritual. Aí o diabo tem todo o argumento. A Bíblia diz que Jesus é o justo juiz. Deus é o justo juiz. Jesus é o advogado, desculpa. Deus é o juiz. Jesus, o meu advogado fiel. Então, é sinal de quê? Existe um tribunal de justiça. A Bíblia fala desse tribunal. Apocalipse também fala desse tribunal. Quem é o acusador? Meu Deus, queridos. Quem é o acusador? O diabo. Quem subiu para falar de Jó? O diabo. Ele sobe para apresentar a vida de Jó para Deus. Deus permite tocar em Jó. Então o acusador pega todas as provas que tem contra você. Aqui prometeu, não cumpriu. Aqui falou, voltou atrás. Aqui fez um laço com fulana. Aqui fez um laço com ciclano. Aí você diz assim para o seu marido: nós vamos viver para a morte toda, nós vamos morrer junto, aí morre um, morre o outro. Então são várias sentenças, aí morre um, o diabo pega a sentença e diz para Deus aqui, ó, ela disse que morria junto com ele, posso levar ela? Vai levar. Você abriu. Deus não interfere no teu livre-arbítrio. Você fez, você tem que quebrar. Mas o que Deus diz? Tem como voltar atrás.
Tem como consertar. Se vocês souberem a maneira certa, ele ensina na Bíblia. Hoje eu não vou entrar nesse detalhe, porque em devocional a gente vai partir mais para o ensino da palavra. Então tem uma maneira de revogar isso. Mas existem coisas que nós temos que tomar cuidado a partir de hoje. Quando você faz uma aliança de amizade, quando você faz uma aliança com o seu cônjuge, cuidado. O mundo espiritual está coletando o tempo todo toda a palavra que nós falamos, tudo aquilo que nós verbalizamos. Então eu preciso orar e pedir uma direção de Deus com quem eu devo fazer uma aliança, com quem eu posso fechar um negócio, com quem eu posso trabalhar junto. Caso contrário, teu patrão, você tem uma aliança com ele. Você tem uma aliança com a pessoa que está na mesma sala que você trabalhando. Você tem uma aliança com essa pessoa. E você deve ser leal a ela. Você caminha com ela. Aquilo que você tem toca nela, aquilo que ela tem toca em você. Então, queridos, tenha muito cuidado. Porque isso é uma lei espiritual no mundo espiritual. Porque às vezes o diabo ele vem com os boletos depois para cobrar. Tudo aquilo que a gente falou, toda aliança que a gente está fazendo, vai vir um boleto espiritual. E quando começa a cobrar nós aqui, a gente vai ser cobrado no físico, e aí às vezes a nossa vida começa a travar, a gente começa a não prosperar, a gente começa a decair financeiramente, a gente começa a ter problema no casamento, é porque tem boleto aberto. E o acusador está lá nos acusando. E aí Jesus, o nosso advogado, até tenta nos defender, mas como? Se nós estamos abrindo uma porta, se nós estamos lançando e estamos fazendo alianças erradas. Então, que nós possamos cuidar. A palavra desse devocional é esse: cuidado, não faça aliança sem o consentimento de Deus. Aqui, Josué, ele fez uma aliança sem pedir uma direção de Deus. E nós devemos a todo momento pedir uma direção de Deus referente a cada atitude que nós vamos tomar, referente a cada coisa que nós vamos fazer. Nós precisamos pedir uma autorização de Deus e precisamos entrar, quebrar acordos espirituais e cuidar com aquilo que sai da nossa boca. Você vai lá e diz assim: vou rasgar esse contrato. O advogado foi, refez, você fechou, rasgou aquele contrato, mas e no mundo espiritual? Como vai rasgar no mundo espiritual? No mundo espiritual tem uma dívida. Mas aqui eu já... Não, tem uma dívida no mundo espiritual. Então, a gente precisa ser leal. A gente precisa ter sabedoria. Nós precisamos ter discernimento, porque isso trava a vida de muitas pessoas. E eu não vou fazer esse estudo aqui hoje, mas eu posso fazer uma live sobre isso. Muitas pessoas na Bíblia fizeram alianças erradas, tanto como o rei Davi fez uma aliança errada quando ele estava com Betseba. Foi uma aliança de sexo, uma aliança que ele fez ali com o cônjuge, com ela. E o que acarretou na vida dele? Quanta morte aconteceu? Quanta coisa aconteceu? Davi quase morreu espiritualmente. Aí nós vamos ver para Sansão e Dalila. Existia uma aliança ali entre Sansão e Dalila. Ela corta o cabelo dele e interrompe o destino profético de Sansão. Quantas alianças erradas também na Bíblia nos demonstram o que acarreta e a consequência dela na nossa vida, amém? Eu quero orar por você agora nesse momento. Fecha os teus olhos e eu quero orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, é no nome e na autoridade de Jesus Cristo que eu coloco, Pai, a nossa vida diante do teu altar, apresentando a vida desse homem e dessa mulher diante de ti. Senhor, que o Senhor venha estar com o teu poder agora, visitando cada casa, cada vida, cada lar. Nós pedimos perdão, Senhor, por cada aliança que nós cometemos errado, por cada vez que nós tomamos decisões sem o teu consentimento. Por cada vez que nós tomamos uma decisão sem buscar qual é a tua vontade em ti. Senhor, nós te pedimos perdão, Pai, por cada aliança, Pai, que nós fizemos errado, por cada pacto que inconscientemente nós cometemos e por isso a nossa vida estava travada, estava amarrada, haviam laços do inferno que nos prendiam, Senhor, e nos acusavam o tempo todo. Pai, nós te pedimos perdão e eu peço anula cada sentença, anula cada boleto espiritual que o diabo tem nos acusado. Anula, Senhor, tudo aquilo, Pai, que nós temos falado e que não era da tua vontade, que tem nos travado em nome de Jesus, Pai.
todos os pactos e decretos na amizade, Senhor Deus, nos relacionamentos pessoais, na área sentimental, emocional, espiritual. Pai, no nome de Jesus eu te peço, Pai, visita-nos, Senhor Deus, com renovo, que nós possamos ouvir a Tua voz, que nós possamos ser cautelosos, Pai, vigilantes, que viemos, Senhor Deus, ser espertos como as serpentes, vigiando o tempo todo, para que o inimigo não venha lançar laços para nos enganar. Eu vejo aqui, Senhor, nesta oração, eu vejo, Senhor, ramos. Pai, como que é o nome do que eu estou vendo, Jesus? Raízes. Eu vejo pessoas como se fossem várias raízes sobre o corpo delas, pessoas que estão amarradas e enraizadas, Pai, em decretos e em palavras que ficaram abertas no mundo espiritual. Em nome de Jesus, Pai, nós cancelamos e desligamos agora, em nome de Jesus, que essa pessoa seja solta, que ela seja livre de toda a condenação, de todo o peso que essa aliança errada trouxe para a vida dela. Em nome de Jesus, corta todas essas ramas que eu vejo, Senhor, que está impedindo essa pessoa de crescer, de prosperar, de ser feliz no sentimental, no espiritual, no financeiro, na saúde, no nome e na autoridade de Jesus. Senhor Deus, o Senhor me fala de problemas psicológicos, Senhor, na área sentimental, por conta dessas alianças, de palavras declaradas como decreto, Senhor, e assinadas nas cortes espirituais. Nós cancelamos em nome de Jesus agora, Pai. Nos dá sabedoria. Senhor, coloca em nós o capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinto da verdade, as botas do evangelho da paz, a espada, o escudo. Blinda a nossa armadura com o sangue do Cordeiro, com o fogo do teu Espírito. Senhor, tu és o nosso defensor, o nosso protetor. Nós confiamos em ti. Livra-nos de perigos escondidos, de doenças mortais. Cobre-nos com as tuas asas para que estejamos seguros. Nos protege com o teu escudo, Pai. Senhor Deus, que nenhum perigo da noite, nem um assalto de dia, nem uma peste que se espalha na escuridão, nem os males que matam ao meio-dia, nada possa ter poder de nos tocar, Pai. Ainda que 1000 pessoas sejam mortas ao nosso redor e ao nosso lado, nós não sofreremos nada, Pai. Os maus serão castigados e nós obteremos vitória por meio de Cristo Jesus. Tu és o nosso protetor, ó Deus. Nós fizemos de ti, Senhor, o nosso defensor. Nenhum desastre, nenhuma violência chegará perto da nossa casa. Envia os teus anjos para nos guardar em todos os nossos caminhos, Senhor. Pai, protege os que te amam e reconhecem que tu és Senhor. Esteja conosco no momento da aflição, no momento da dificuldade, no momento da luta. Vence as nossas guerras, Senhor. Quando nós clamarmos a ti, Pai, responde-nos. Traz, Senhor Deus, direções proféticas. Fala conosco, Senhor. Livra-nos, Pai. E traga dupla honra sobre nós nessa terra. E nos dá vida longa. No nome e na autoridade de Jesus, eu declaro esta segunda-feira abençoada. Eu declaro bênçãos de Deus sobre esta casa, sobre esta vida. Eu declaro cura sobre as pessoas enfermas. Eu declaro libertação em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe poderosamente. Até amanhã. Amanhã vai ser às 9 horas. Hoje eu estava numa rinite alérgica muito forte, daí eu tive que adiar um pouco, mas em nome de Jesus, às 9 horas, a gente está aqui. Ativa o sininho para você. E aí, quando eu entrar, você vai receber uma notificação. Um grande abraço.